Glória a Deus. Graça e paz, gente. Sejam multiplicadas nas nossas vidas. Esse é o propósito de Deus, amém? Estamos vindo do acampamento, que começou sexta-feira, e estamos um pouquinho mais da metade. Está acontecendo hoje, teve pela manhã, agora à noite está o dia rema, e vai concluir amanhã. E aqui é uma extensão, amém? Daquilo que Deus está, de forma cuidadosa, acrescentando, tendo interesse de acrescentar. Eu não quero continuar 2020, irmãos, da mesma forma de 2019. E olha que 2019 foi muito bom, amém? Mas eu não quero ficar no mesmo, eu quero algo novo. Eu quero ser oxigenado pelo céu, inspirado, encorajado, iluminado. Não preciso insistir com Deus, porque Ele quer isso. Ele só precisa de alguém que concorde, que demonstre o mesmo interesse. Fome e sede. Você tem fome e sede? Quero ajudar os pastores, os líderes, com um conselho. Primeiro, um reconhecimento. A tua vinda aqui, a tua aposta nesse evento, o preço que você está pagando para estar aqui com a sua igreja. Muitas vezes, naturalmente, nós pensamos: se eu fizer um evento na minha igreja, eu vou conseguir juntar o meu povo, vou conseguir ter minha programação, fazer do jeito que eu estou pensando, e vai ser muito bom para a igreja. Eu digo, algumas vezes é para ser assim, e deve ser assim, mas algumas vezes precisa ser assim. Quando nós abrimos mão, até mesmo de uma forma sacrificial. Agora não é para nada não, amém? Não é para um acerto, porque a supervisão quis assim, porque o ministério quis assim. Por amor de Deus, não perde esse teu sacrifício. Se você já está fazendo um sacrifício, faz ele valer a pena. Faz Deus ter prazer nele, e poder aprovar e deliberar bênção sobre a tua vida. Paradas se faz necessário. Às vezes, como pastores, erramos, porque a gente estabelece um critério, um ritmo, e a gente está estribado no próprio entendimento. E muitas vezes o conselho de Deus não encontra lugar, porque a gente estabeleceu uma forma própria de conduzir as coisas. Parar para um momento como esse pode parecer prejuízo no natural, mas se você está possibilitando algo do céu entrar. Eu não sei se todos sabem ou conhecem massa plástica. Usa muito em acabamento de carro, amém? Tem uma marca que é muito conhecida, Emberê, né? Que era a marca, mas é massa plástica. Eu trabalhei com aquilo. Ela vem a massa, que é uma quantidade maior, e ela vem um recipientezinho pequeno, que se chama catalisador. Então você pega aquela massa, não importa se é 1 quilo, 2 quilos, é massa e ela não tem utilidade. Até que você coloca 4, 5 gotas de catalisador, agora tem um processo, tem um poder, tem algo fazendo sentido ali. E agora ela se torna útil. Agora a aplicação dela vai suprir uma necessidade. Às vezes na nossa obra a gente está apenas com a massa, mas se faz necessário o catalisador. Esse ingrediente que é pequeno, mas que faz toda a diferença. Essa tua parada possibilitou esse catalisador na tua massa, que é a tua obra, aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Parar para receber não é um prejuízo, porque continuar só com massa, mas eu agora consegui 2 quilos de massa. Mas 2 quilos não faz sentido, não tem utilidade. Se não tiver o catalisador, é apenas massa comum. Mas quando o catalisador chega, um processo, um poder, e agora tem uma utilidade. Ei, você vai voltar para a sua igreja, talvez na mente dizendo: perdi em não fazer um evento, em não organizar melhor. Eu digo, mas era apenas massa, se não tivesse uma instrução de Deus. Mas aquilo que Deus está acrescentando vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Você vai voltar, e sem você saber como, coisas extraordinárias vão estar associadas àquilo que você vai
falar, você vai fazer, um ingrediente do céu vai estar introduzido, porque um sacrifício foi feito, um preço foi pago, e isso diz respeito aos valores celestiais. Então você fez bem em estar aqui, e saiba que coisas extraordinárias da parte de Deus estão sendo liberadas, que vai ficar disponível. Você vai estar fértil para fecundar coisas na obra que Deus te confiou. Chega lá e volta pela inspiração e fala. Deus vai renovar, recobrar ânimo aqui. Inspiração, ousadia, a força recobrando como acordar depois de uma noite de repouso, com disposição, não mais cansado, não mais fadiga. Você está comigo? Deus pode fazer isso. Aleluia. Queria compartilhar algo com você. Isso, acredito que está ligado muito ao chamado que Deus me confiou. Às vezes eu digo como o pastor Bando ele lamentava, né, brincando, mas lamentava. Ele dizia: por que Deus não me dá mensagem boa? Deus só dá mensagem de correção. E ele subia e dizia: ah, irmãos, como eu gostaria de pregar outra coisa, mas a inspiração que vem para a minha vida é assim. E ele ia lá ministrava. Então a inspiração que vem para a minha vida, e cada vez que eu subo no púlpito, são raríssimas as vezes que muda, né, o roteiro do sentimento da mensagem, ou desse segmento. E eu quero trazer hoje aqui uma exortação de irmão mais velho. Amém? De alguém que está interessado que você não erre, que você aproveite o tempo, não desperdice tempo, não deixe passar oportunidades, esteja sensível para entender a quem nós estamos ligados. O pastor Giacomo fez uma ministração maravilhosa, apresentando de forma bem coordenada a visão na qual nós estamos ligados. Deus nos ligou. É insensatez querer ficar independente, Deus. Ele falando e eu pensando, né, os planetas que estão em órbita, a essa estrela maior, o Sol, diz que tem outras estrelas e tem outros planetas. Eu poderia dizer que o nosso Sol é o ministério, o verbo da vida, é a visão que Deus deu. Para mim é um privilégio estar em órbita disso, ligado a isso, não solto, não, a minha órbita é diferente, não, a minha órbita é conforme está determinado pelo poder, que me liga, que me deixa atraído, que me deixa envolvido. Como é bom a volta da Terra ser bem direitinho. Imagine se a Terra se rebelasse e quisesse dar a volta de outra forma, era um desastre. Você está comigo? Não queira independência, não queira fazer diferente. Ajuste para a órbita daquilo para o qual Deus te ligou. Eu sou crente velho, amém? Eu tenho 35 anos de convertido. E quando eu cheguei para fazer o verbo da vida, eu vinha de um contexto muito radical, ligado a uma denominação, e a gente via aquela denominação como a única denominação. Os demais convertidos de outras denominações não eram irmãos, no muito primo. Eles estavam almejando a salvação ainda. E quando coisas passaram a não funcionar, que uma frustração veio e eu estava meio perdido, eu fui apresentado esta palavra revelada, e o pastor Band e Jen foram os ministros que Deus usou para me apresentar essa verdade. Você está comigo? Que trouxe ordem, que trouxe entendimento. Eu vejo que essa ligação trouxe sentido para a minha vida, colocou a minha vida debaixo, né, de uma ordem. E eu lembro quando eu comecei a fazer o rema, me deparei com essa revelação tão ampla, eu concluí, eu estava errado
em pensar que só uma única denominação está certa. Todas são de Deus, amém? E eu estava tão empolgado nesta revelação que eu disse: agora eu não sou mais de nenhuma, eu sou de todas, amém? E minha expectativa era não me ligar mais com nenhuma denominação, era visitar uma igreja cada final de semana, porque eu sou de todas, amém? Diga outro extremo. Sabe o que Deus falou comigo? Deus disse: busque um lugar que você possa concordar e fique embaixo. Essa foi a instrução que Deus me deu há 28 anos atrás, 27 anos atrás. Busque um lugar que você possa concordar e fique embaixo. E eu busquei, qual é o lugar que eu possa concordar? Era a visão que Deus tinha dado ao pastor Bundy Jam. Fazem 27 anos que eu ando embaixo dessa visão. Visão, missão, valores compõem os músculos que eu exercito na minha vida. Isso é de Deus. O fruto está mostrando que é de Deus. Funciona, leva a resultados. Você se torna útil, produtivo. Você está ligado a um sistema orientado por Deus. Não é nada de homens. Tem outras estrelas, que tem outros planetas em órbita dessas estrelas, mas vamos ser fiel no lugar que Deus nos ligou. E vamos querer mesmo qual a visão, qual a missão, qual os valores. Quer ter sucesso na vida cristã e Deus te ligou essa visão, eu digo: ajuste essas áreas. Não fique solto. Amém? Tem muita gente solta. É uma liberdade opressora. É uma liberdade danosa. Ninguém manda em mim, mas também não roda. Não tem uma força que te sustenta. Não sai. Está sustentado, uma força. Qual é a corda que liga a terra ao sistema? Tem uma corda? Tem um cabo de aço bem forte? Não é uma ligação, é um poder. Faz com que roda, mas não sai do lugar. Girando, sendo útil, cumprindo o propósito, mas um poder que atrai, ligado. Desfruta desse sol que Deus colocou sobre a sua vida, que são as autoridades que Deus tem levantado. Funciona em órbita disso, em obediência, correspondendo ao desígnio. Eu te digo, você vai ser útil. Haverá frutos, resultados. Você está comigo? Então vamos para a exortação. O que eu falo daqui são coisas que Deus está falando aos meus ouvidos. Eu estou te dando de graça, amém? O que com um custo eu tenho recebido. Quando eu falo custo, é de ser o primeiro a ser corrigido, amém? De ser exortado, de ser exortado mesmo e corrigido. Então eu estou falando dos telhados, o que tem chegado aos meus ouvidos. Ultimamente, essa resposta que nós buscamos pode ser melhor. Você concorda comigo? Você está satisfeito? Você acha que chegou na plenitude? Você acha que já encheu a medida do que Deus tem para você? Que Deus é através de você, o que Deus intenciona ser mesmo? Eu vivo com uma consciência de prejuízo o tempo todo, gente. Não é aquela coisa danosa que me deixa oprimido, mas me deixa responsável. É aquela mensagem do pastor Bundy: não fique satisfeito. Uma insatisfação. Eu sei que Deus é mais do que o que eu estou desfrutando. Eu sei que Deus pode fazer mais do que Ele está fazendo. Dizer que o meu ministério é um sucesso, talvez em comparativos com outros, poderia dizer, mas em comparativo com o que Deus tem, talvez ainda seja um fracasso. Amém?
Se eu terminar os meus dias e tudo que eu executei para Deus foi até aqui, eu acho que eu concluí como criança. Tem um texto na Bíblia, em Hebreus, não faz parte dos meus versículos, mas vou citar. A Bíblia diz que porque é inexperiente na palavra da justiça, o alimento é leite. Diga inexperiente na palavra da justiça. Diga, o nível é leite. E o alimento sólido é para quem? Para os adultos. Quem são os adultos? Aqueles que pela prática têm exercitado as suas faculdades. E agora tem discernimento, tem percepção. É maduro, sabe distinguir uma coisa da outra. Então, inexperiente, qual é o nível? Leite. Aí essa pergunta veio para mim. Somos experientes? Amém. Somos experientes. Eu poderia fazer uso, do meu currículo e dizer, eu sou experiente. Eu tenho 35 anos de convertido e de ministério, aproximadamente 28 anos. À frente da igreja de Campina Grande, 22 anos. Mas quando a Bíblia fala aqui, ele está dizendo experiência em quê? Na palavra da justiça. Diga experiência na palavra da justiça. Ele não está dizendo experiência de vida, não. Amém? Ele está dizendo experiência na palavra da justiça. Eu sei como se abre uma igreja, eu sei como se fecha uma igreja, eu sei como se conduz uma igreja. Mas isso pode estar relacionado apenas à experiência do meio evangélico. Você está comigo? E me deixar inexperiente sobre as coisas de Deus. Muitos de nós paramos porque julgamos sucesso em algumas poucas coisas que já alcançamos. E por mais que a gente seja referenciais para alguns, eu te digo que tem muita coisa que é nova para a gente. E que eu preciso entender que eu não posso parar aqui. Deus tem abundantemente mais. E eu não posso ser carnal de ligar esse mais apenas a riquezas e bens. Também tem que estar ligado à revelação, à iluminação. Você está comigo? A repercussão. Simon ministrava e ele falou, usando um versículo de Isaías, que se repete também no Novo Testamento, em que lá Isaías, debaixo do espírito de profecia, falava, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Esse versículo se repetiu em Hebreus com relação a Jesus, para sinais e maravilhas. E Simon ministrava, Deus tem expectativa que você seja um sinal e uma maravilha. Assim como Jesus maravilhava por onde ele passava, eu e você, no propósito, no desígnio, na maturidade que Deus tem para a nossa vida, devemos ser um sinal, uma maravilha, que atraia pessoas para Deus. Eu gosto da evangelização, eu acho que é uma ferramenta importante, mas eu acredito, gente, quando a gente começar a ser um sinal e uma maravilha, não vai ser necessário mais panfleto. Que a gente fica insistindo, até às vezes deixando pessoas chateadas. Quando você for um sinal e uma maravilha, aleluia, pessoas vão te perseguir, não para te matar, mas para saber do que essa pessoa participa. Amém. Eis-me aqui e os filhos que Deus me deu, para sinais e maravilha. Eu preciso possibilitar que a minha vida chegue nessa maturidade do alimento sólido, que eu não seja apenas reconhecido forçosamente, esse é um pastor evangélico, ou de uma forma mais limitada, esse é um homem de Deus.
nesse contexto só porque eu sou líder ou componho uma diretoria, mas de ser maduro, que Deus possa confiar a manifestação da glória e da graça em funcionamento. Então o alimento, porque é criança, alimentado de leite porque é criança, inexperiente na palavra. Eu tenho feito essa pergunta: você é experiente na palavra? Fiz o rema, pastor. Amém. Continuo perguntando: você é experiente na palavra? Eu fiz escola de ministros. Você é experiente na palavra? O que é ser experiente? Eu falava ontem pela manhã sobre o Espírito Santo. Meu Deus do céu, quantas coisas preciosas a gente tem deixado de lado, ou por falta de conhecimento, ou por não reconhecer a verdade desse conhecimento. O Espírito Santo, os dons espirituais. Então eu e você se diz pentecostal, porque nós nos consideramos pentecostais? Porque cremos na doutrina do Espírito Santo. Nós nos consideramos pentecostais porque acreditamos nos dons espirituais. Mas nós negamos o poder do Pentecoste quando na nossa vida isso não tem sido um sinal e uma maravilha. Falamos dos dons, mas quais dos dons têm operado na tua vida com frequência? O que é uma pessoa experiente? Porque estamos falando de inexperiente. Então, sobre os dons, você é uma pessoa experiente ou inexperiente? Eu conheço. No rema a gente sabe que são 3 as categorias: os dons de poder, os dons de revelação. Não, isso não faz de você experiente. Eu dou esse exemplo. Qual aqui se sentiria seguro de estar numa mesa de cirurgia, para uma cirurgia de coração, algo bem sério, e o médico chega e diz assim: estou tão empolgado para fazer sua cirurgia, é a minha primeira. Não importa quantos anos ele passou na universidade, ele não é experiente. Ele tem conhecimento, ele sabe como as coisas são, mas ele não botou a mão na massa ainda. Experiente é aquele que fez uma vez, é aquele que fez 2, é aquele que fez 3, é aquele que fez 4, é aquele que virou rotina na vida. Somos pentecostais, mas o Espírito Santo não é rotina. Dons não é uma rotina na nossa vida. Estão comigo? Falamos, acreditamos, mas negamos o poder. Vivemos inexperiente nas coisas da palavra, mas nos acomodamos porque temos história e nos consideramos experientes como crentes, como evangélicos, mas talvez como experientes na palavra, a gente está defraudando o mundo. Porque o mundo está precisando de crentes como sinais e maravilhas. Porque quando eu e você for um sinal e uma maravilha, as igrejas começarão a ter problemas de lugares, porque multidões estão sedentas por sinais e maravilhas. Pessoas estão indo para o ocultismo, porque lá tem uma promessa que um sobrenatural se manifesta, mas é falso. Só a igreja está comissionada para representar o céu aqui na terra. E quando eu e você nos furtamos, há uma fome e uma sede genuína pelo propósito. Porque o propósito não é apenas ser uma denominação. Você está comigo? O propósito não é apenas abrir um prédio e começar a ter reuniões e ter uma placa lá.
O propósito é sermos sinais e maravilhas como cristãos. 2 anos, 3 anos quase, foi suficiente para Jesus deixar aqueles crentes maduros. Em Atos dos Apóstolos, Pedro já era um sinal e uma maravilha. Quanto tempo vai ser necessário para que eu me torne um sinal e uma maravilha? Eu estou enquadrado inexperiente. Por quê? Deus não tem mais? Deus não quer mais? Deus não pode mais? Eu não estou irado não, nem aborrecido, gente. Eu só estou, amém, empolgado com a revelação. Eu gosto de encontrar o problema. Quando você encontra o problema, você pode resolver. Eu já passei tempo em igreja, nesses meus 7 anos, achando que era Deus que não queria, era Deus que não estava interessado. Então vamos jejuar, vamos fazer vigília, vamos convencer Deus. Quando a revelação chegou que Deus está convencido, quem falta ser convencido sou eu e você. Não é uma questão de oração, é uma questão de consagração. É uma questão de obediência genuína, com inteireza, com intensidade. Quando eu falo a gente, eu estou falando todos nós. Pelo menos eu estou inserido. Eu acredito, irmãos, que a gente precisa fazer um checklist, voltar para as Escrituras e desconfiar de textos conhecidos. Quando eu falo desconfiar de texto conhecido, é porque às vezes você acha que por conhecer você já tem, que por conhecer você já faz, que por conhecer você já corresponde à essência daquela instrução. Então seria bom voltarmos para a Bíblia e fazer um checklist. Sobre o Espírito Santo, qual é a minha postura, resposta? Sobre fé, sobre submissão, sobre unidade. Você está comigo ainda? E a gente dá uma nota verdadeira, porque não adianta eu dizer que eu tirei 10. Eu fiz um curso, e esse curso era inovador, foi no Senai há 25 anos atrás. E era um método de estudo diferente. O professor entregava umas apostilhas que nós chamava de fascículos. Então ele entregava o fascículo 1. E para concluir o fascículo 1, eu mesmo fazia uma prova no final. Na última página vinha um teste. E eu respondia aquele teste. E eu mesmo corrigia, e eu mesmo dava nota. Amém? E eu chegava para o professor e dizia, terminei o 1. Ele toma o 2. Eu fazia o 2, eu mesmo corrigia, eu mesmo dava nota. E eu chegava para ele e dizia, concluí o 2. Ele disse, toma o 3. E cada módulo tinha 4 fascículos. E eu terminava o 3 do mesmo jeito, corrigia, dava nota e dizia que era o 4. E quando eu chegava no 4, eu dizia, concluí, eu quero passar de módulo. Aí ele dizia, agora é comigo. Amém? Agora você vai fazer um teste. E não importa quantas notas boas você deu nos seus fascículos. Amém? Agora vai ser comigo. E muitas vezes nós éramos reprovados no módulo. Qual era o custo disso? Começar do fascículo 1 de novo. Amém? Então eu fiquei com muito cuidado de dar nota boa para mim mesmo. Porque não adianta você dar uma nota boa e não ser aprovado pelo critério de justiça de Deus. Não importa o quanto você diga, quão bom eu estou fazendo, se Deus não acolher aquilo. A Bíblia diz, se nós procedermos bem, é certo que seremos aceitos. Mas se procedermos mal, vamos ser reprovados.
E tem muito crente, irmãos, repetindo módulo o tempo todo. Não sai do módulo 1. E cansa, viu? Leva muita gente a desistir do curso. Quando você não sai do módulo 1, por quê? Não está procedendo bem. Não está fazendo o checklist direitinho. Então eu tenho percebido que a gente tem dado uma conotação para coisas do nosso ponto de vista. Eu sou submisso, mas na sua forma de visão de submissão. E muitas vezes nós estamos violando o princípio da justiça no assunto submissão. Muitas vezes dizemos sou da fé, mas ferimos os princípios da fé conforme a justiça de Deus. Falamos da unidade, mas ferimos os princípios, não estão sendo observados, e a justiça de Deus não pode ter aquilo como concluído. Então nós somamos anos de crente, mas não de resultado. Você está comigo ainda? Queria que você fosse comigo para Êxodo capítulo 32. A mensagem anterior foi tão animadora, e eu espero não estragar o evento com essa. Mas eu estou servindo a inspiração que veio ao meu coração. Vocês são meus irmãos, e eu não quero nenhum frustrado. Eu não quero nenhum dizendo daqui a alguns anos que não valeu a pena a dedicação e a expectativa que você teve em Deus. Porque os que crêem da forma genuína não serão confundidos. Vão obter os resultados prometidos. Nós temos aqui, eu li isso num livro, eu percebi essa revelação, e eu considero importante, gente, para os nossos dias. Êxodo 32, versículo 1. Está comigo? Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que tenha sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e as trouxeram a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será a festa de quem? A festa de quem? A festa do Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram o que? Holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para divertir-se. Estão comigo? O que é aqui? O bezerro de ouro. Agora tem uma coisa aqui interessante, que o povo não está rejeitando Deus. O povo está rejeitando quem? Moisés. Você observa que o povo não diz assim, esse Deus. Ele não diz esse Deus. Ele diz quem? Esse Moisés. E quando ele fala para Arão, ele diz: fazem-nos deuses, que a palavra no hebraico é Elohim. O que eles estavam querendo? Fazem-nos Elohim. Ou seja, Moisés apresentou Elohim com mandamentos, com princípios, com instruções. E isso deixava aquele povo incomodado, insatisfeito. Moisés representava esse Elohim, linha dura. Mas quando Moisés saiu de cena,
eles disseram para Arão: fazem-nos deuses, Elohim. E Arão foi e fez um bezerro, que representava quem? Elohim. Não era Ra, o Deus do Egito, não era Baal. Você está comigo? Eles disseram: amanhã é culto de quem? Do Senhor, ou seja, a linguagem era a mesma. E eles fizeram referência ao Deus que nos tirou do Egito. Então, na cabeça deles ainda era Deus, mas com outra performance. Era um Deus agora do modo deles. E diz que eles ainda cultuavam, eles ainda ofereciam sacrifício, eles ainda davam oferta. Ou seja, essa coisa básica de vida religiosa continuava. Mas tinha um fato diferente aqui. Diz que o povo trouxeram ofertas pacíficas, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. O contexto agora é que esse Elohim não tinha regras. Esse Elohim deixava a coisa frouxa. E cada um configurava a sua dedicação ao seu modo. Você está comigo? Diz que o povo gostava desse Deus assim, que nós temos um Deus para adorar, nós temos um Deus para ofertar, nós temos um Deus para sacrificar, mas um Deus compreensível que não exige nada da gente. A gente faz isso e depois pode folgar, pode se divertir. E nessa diversão até relações sexuais ilícitas tinha. Porque o povo não queria responder princípios, eles não queriam regras. Aí eu te pergunto, irmãos, parece forte, mas se você e eu não tiver cuidado, a gente configura um Deus do nosso modo. E por mais que a Bíblia seja bem criteriosa em alguns pontos, a gente configura: o meu Deus não se importa que eu chegue atrasado. Então nós cultuamos a um Deus que nós configuramos, que chegar atrasado é um comportamento que Deus entende perfeitamente, e nossa vida é chegar atrasado. Mas eu te digo, o Deus que nós servimos, ele se adequa a essa negligência? Nós configuramos que entendemos que dá satisfação, minha satisfação é só com Deus. E nós configuramos um Deus que aceita esse comportamento, e nós vivemos na igreja uma vida sem estar ligado a ninguém, porque a gente acha que isso é grandeza, isso é crescimento. Quando no reino de Deus, Jesus já disse, é o contrário: quem quiser ser grande, desenvolva a submissão, o prazer de estar embaixo. É interessante que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Depois a Bíblia diz: se sujeita às autoridades. E depois a Bíblia diz: se sujeite uns aos outros. Ou seja, a mensagem de sujeição é a mensagem do reino de Deus. Prazer em estar embaixo. Você está comigo? Eu prego sobre submissão e autoridade. Eu estou tendo a oportunidade, irmãos, de estar vivendo uma fase muito boa na minha vida. Eu poderia ter me perdido. Eu acredito que Deus vai usar a minha experiência para ajudar muitos pastores que se perdem exatamente nessa fase na qual eu estou atravessando. Porque é uma fase que você tem dois caminhos. Ou você pega o caminho do Deus do céu e se adequa conforme o padrão dele, ou você aqui se desvia para o bezerro de ouro. Ou seja, um Deus configurado à sua necessidade. Você está comigo? Então hoje eu tenho a oportunidade de estar servindo ao pastor Tiago, que foi aluno do nosso berçário, do nosso departamento infantil. Hoje ele é o meu pastor. É difícil, pastor? É não, gente, é fácil. É constrangedor? Não, isso é o mundo. No mundo é constrangedor, no mundo é humilhação, no mundo eu vou fazer oposição, no mundo eu vou ficar enraivecido,
No mundo eu vou ficar triste se agora o crescimento for maior. Ei, quantas de nós ainda não está infectado com essas coisas que atrapalham o fluir dessa glória, dessa grandeza, desse poder que é o Evangelho? Porque em áreas da nossa vida nós continuamos desviados do padrão. Nós elegemos um Deus que acolhe aquilo. Gente, Deus não vai se amoldar a nenhum erro. Quando eu tenho um erro e digo Deus concorda comigo, eu estou dizendo que eu estou substituindo o Deus de Moisés por um bezerro de ouro. Ou seja, um Deus que não me incomoda, que não cobra nada, que eu dou o que eu quero, que eu faço o que eu quero. Você está comigo? Isso é preocupante no sentido de termos cuidado? Sim. Porque eu preciso avaliar minha atitude e não querer apenas parecer que estou indo na direção certa. Se proceder bem, é certo que será aceito. Vamos para outro versículo para a gente concluir. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. Isso me chamou a atenção também. Versículo 21 diz assim: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Diga comigo: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Você tem glorificado a Deus como Deus? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, tem muita coisa que a gente fazemos, que nós fazemos, como rotina religiosa, repetições. Mas se a gente for olhar o que tem de genuíno naquilo, pode ser que está enfraquecido. Você está comigo? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Apesar de conhecer sobre Deus e ter informações sobre Deus, não lhe deram a glória. Deus, por mais de uma vez, Ele chama a atenção dizendo: saber que eu sou Deus. Por que se faz necessário saber que Deus é Deus e glorificar Ele como Deus? O que é glorificar a Deus como Deus? É não desobedecer. No momento que Deus diz algo e eu desobedeço, eu estou tratando Ele como Deus? Não, porque se eu estou tratando Ele como um Deus não pode ser desobedecido. Um Deus não pode ser desonrado. Então, quando na minha vida a prática traz esse procedimento, eu não estou glorificando a Deus como Deus. E nesse contexto aqui a Bíblia diz: é por isso que são entregues. E às vezes nós pensamos que isso está ligado apenas à homossexualidade. Se você vê, está amplo. Quando nós temos conhecimento de Deus e não o glorificamos como Deus, muitas vezes somos entregues. E a escala, ela pode ser mais fina. Às vezes somos entregues a uma negligência. Tem crente que vive negligência sem nem condenação. Ele vive como um padrão de vida. Isso pode ser já um juízo que você foi entregue a esse comportamento leviano, irresponsável. Você tem glorificado a Deus como Deus? Não. Nos dízimos e nas ofertas, isso a Bíblia diz, mas a gente dá se quiser. Amém. Você está glorificando Deus como Deus nessa área? Não. Às vezes Deus é Deus para a gente, o Deus da religião, o chefe da religião evangélica. Mas eu estou falando desse Deus pessoa, que você honra, assim como José, que estava sozinho com aquela mulher e disse como cometeria tão grande maldade pecando contra Deus. Isso é honrar a Deus como Deus. É quando não importa quão sozinho você esteja, você sabe: eu não posso errar, porque Deus é Deus e Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Nós não estamos prontos, irmãos, para essa manifestação grossa, densa do poder de Deus. E muitas vezes está por essa falta de nós preenchermos os requisitos.
de uma vida íntegra nesse sentido, porque integridade não é só não roubar, não matar, não adulterar. Tem coisas menores, no sentido assim de observação, que tem um grande valor diante de Deus. Então eu estou te exortando, estou gastando essa oportunidade para trazer essa exortação, porque eu e você precisa possibilitar o Evangelho ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu quero terminar os meus dias e o Evangelho não vai ser apenas palavras na minha boca. Ousadia não vai ser apenas grito. Você está comigo? Mas eu vejo a necessidade de fazer esse checklist. Com respeito à fé, é a fé que satisfaz para que o que o povo exige, ou a fé que corresponde à justiça de Deus? Eu creio de acordo, eu confio no meu Deus, eu reconheço Ele como Deus. Olha no nosso comportamento, a gente vem bem, falta dinheiro, a gente entra em desespero. É porque a gente não o reconhece como Deus, Jeová Jireh. Porque se reconhecer não perde paz, não perde alegria, faz apenas como Jesus, pega o que tiver na mão, 2 pães e 2 peixes, e diz: graças te dou, Pai, porque sempre tu me ouves. Deus era Deus para Jesus. Muitas vezes a gente vem bem, quando se depara com uma enfermidade, desaba. Nós não o reconhecemos como Deus, Jeová Rafá, o Deus que tem domínio sobre a vida e sobre a enfermidade. Ele reina. Porque se tivermos essa consciência que o Senhor é Deus e nós o glorificarmos como Deus, não vamos perder a nossa paz. Pode até ser que você diga como Sadraque, Mesaque e Abdenego: pode até ser que Deus não nos livre dessa fornalha, mas nós vamos entrar dentro dela confiante. Porque se Ele quiser, Ele é Deus. A gente precisa viver na vida com essa confiança. Então eu percebo que eu preciso checar como está a minha confiança em Deus. E eu não ficar nessa confiança amarela que satisfaz apenas o meio evangélico. Não, eu não quero apenas ter uma boa reputação diante das pessoas. Se eu não puder ter o amém de Deus, se eu não puder ter a aceitação, se proceder bem, é certo que serás aceito. Sabe o que eu tenho colocado em prática? A oração do Pai Nosso, ela ganhou uma resistência para a gente, por causa do catolicismo. Como a gente veio do catolicismo, então a gente se converte, e a gente diz: a oração do Pai Nosso é reza, né? E a gente fica com essa mentalidade. Já as orações de Paulo, a gente ora com mais desentendimento, não é? Eu oro para que o Senhor me dê espírito de sabedoria e de revelação, né? A oração de Paulo. Mas o Pai Nosso, a gente não leva muito a sério as palavras que estão lá, porque é reza, amém? Ou não diz respeito mais à nossa aliança. Eu sei que tem palavras ali que são específicas, mas tem outras que são gerais. Como o começo do Pai Nosso. Eu tenho usado essa declaração nas minhas orações, e eu te digo que tem me ajudado muito. Qual é o início? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu te digo, tem alguma coisa errada com essa frase? Amém? Está fora da visão? Não. Santificado o teu nome. Aí eu te pergunto, nós podemos santificar o nome de Deus mais do que Ele já é? Não tem nada que você possa fazer para tornar Deus mais santo, mas fica comigo. Quando diz santificado o teu nome, não está dizendo tornar Ele mais santo, mas tornar santo aos teus olhos. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Eu digo, nas tuas orações, quanto tempo você leva engrandecendo a Deus, o nome de Deus? Então nas minhas orações, eu tenho procurado dedicar um tempo engrandecendo Deus à minha alma.
A alma bendiz ao Senhor. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Minha alma precisa santificar Deus, para quando me deparar com uma contrariedade, temor se apresentar dizendo: eu não posso cometer tão grande mal ficando contra Deus. Ele é santo, então eu não posso permitir impureza. A minha alma engrandece ao Senhor. Santificado o teu nome. Você precisa santificar Deus aos teus olhos. Deus como Deus, não Deus como coleguinha, nem Deus como chefe da religião, mas o Deus como Deus, o Deus todo-poderoso. Olha para os apóstolos. Quando eles se depararam com circunstância, o que eles falaram lá em Atos capítulo 4: Tu, soberano, que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Ou seja, Deus para eles era um Deus grande, era um Deus poderoso, era um Deus sobre todas as coisas. Então eles olharam para o problema que estava passando, e era um problema grande. Eles apenas disseram: olha para as ameaças deles, Senhor. Isso é como menino com o pai. O que é que faz quando briga na rua? Corre para o pai e diz: ele bateu em mim, pai, ele bateu em mim. Fica logo atrás. Amém. E é o pai andando e ele de lado. Faça assim com Deus. Quando as circunstâncias se levantar, saiba que você tem um pai grande, um pai que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Mas eu te digo, se eu e você desobedece a Deus, você não está glorificando a Ele como Deus. Apesar de ter conhecimento, não o glorificamos como Deus. Então você faz essa lista. Como é você na submissão? Não, a submissão eu adequo a minha visão. Isso é besteira demais. Eu te digo que isso é um bezerro de ouro. Um Deus que você formulou para se adequar às suas deficiências. Então você vem, oferta, sacrifica, diz que é da igreja, mas depois sai para folgar as tuas desobediências. Não, para Deus não se importa que eu tenha sexo antes do casamento. Eu tenho sexo e estou na igreja adorando e não vejo nada demais. Bezerro de ouro. Um Deus que você adequou ou configurou a sua necessidade. Deus não aceita configuração. Não é Deus se sujeitando a você, é você se sujeitando a Deus. Como é você no quesito impureza? Não, eu vejo vídeo, eu vejo pornografia. Deus sabe, Deus entende. Bezerro de ouro. Ainda é Deus para você, mas um Deus sem respeito. Um Deus que você faz do seu jeito e depois sai para folgar. Como é você na diligência? Relaxado, faz de qualquer jeito. Gente, a gente precisa adequar a nossa vida para a glória poder se manifestar. Em muitos casos a glória de Deus não está podendo se manifestar, porque nós evidenciamos que não o glorificamos como Deus. No muito nós o glorificamos como o chefe da religião. Mas como Deus, como é você nos dízimos e nas ofertas? Não, eu só dou oferta, não dou dízimo não. Bezerro de ouro. Amém. Igreja não precisa de dinheiro não. Quem disse que dízimo é porque a igreja precisa de dinheiro? Dízimo é porque Deus precisa ser honrado como Deus na área financeira. Quando dizimamos, estamos dizendo: Deus é Deus na área financeira. Eu o reconheço como Deus dessa área. É por isso que eu adoro Ele com as minhas finanças. Porque o meu Deus não é Baal. Mamon, melhor dizendo. Quando Deus não é o Deus das suas finanças, Mamon é. Quem é Mamon?
Satanás, que rouba, mata e destrói. Então quando um crente diz, eu não dou dízimo, a igreja força ninguém a dar dízimo, mas dízimo é uma revelação da divindade de Deus sobre as finanças. Jeová Jirê, o Deus que me supre, então eu o reconheço e o adoro como Deus. Quando fazemos isso, não somos entregues. O que é ser entregue? É Deus dizer, não quer cobertura, eu não posso dar. Amém? Deus só pode cobrir quem fica embaixo. Amém? Somos entregues. Então eu vejo pessoas entregues ao desânimo. Eu vejo pessoas entregues à insensatez, pessoas que não conseguem mais entender nada sobre Deus. Pessoas que vêm para a igreja só para compor massa, mas ela mesma não está mais ligada, não tem mais prazer, não tem mais adoração, não tem mais dar e receber, está apenas cumprindo a massa. Você vai deixar ir até aonde? Porque as entregas vão aumentando. Depois entrega a uma disposição mental reprovável. Depois entregue a uma vida de imoralidade. Ou seja, Satanás vai tomando conta da área que não tem dono. E você precisa querer que Deus seja seu dono. Amém. É você que deve querer que cada uma dessas áreas seja coberta. Eu confio que nesse caminho de reconhecer Deus, de o honrar como Deus, de santificar o seu nome, quando eu me deparar com contrariedade, eu não vou ser abalado. Uma voz, uma confiança. Eu lembro de uma área, estou encerrando, deu 1 hora aqui. Uma área que eu fui afetado, medo. Eu sofri algumas ocorrências de assalto, e isso me deixou com medo. Medo perceptível, eu andava assim, ó. Amém? Medo. E eu cheguei para o pastor Geraldo Forte, na época, professor de Justiça de Deus, e comentei, ele disse, pegue as áreas que você é fraco e comece a confessar a palavra. Em outras palavras, santifique o Senhor naquelas áreas. Diga o que Deus é naquelas áreas. E eu comecei a dizer, eu não tenho medo, Deus está comigo. E eu falava, eu não tenho medo. Confissão é outra coisa que a gente precisa rever se a gente está sendo fiel. A confissão da palavra, a confissão da fé. Se não tem crente falando incredulidade, tem crente calado, mas não tem crente falando a palavra. E eu e você precisamos entender, é uma missão, faz parte da nossa visão, falar o que nós cremos. Não muda, fé, crê com o coração, fala com a boca, fala. Eu, depois desses 30 anos, eu te digo, eu tenho colhido muitas coisas que foram palavras há 10 anos atrás, era apenas confissão. Essas confissões levaram a resultados, frutos. Você está comigo? E eu falava, não estou sozinho. Ele disse, não te deixo, não te desamparo. O que eu estava fazendo? Santificando o Senhor. Eu estava tornando a minha alma consciente dessa palavra. Meu espírito estava sendo fortalecido. O que aconteceu quando uma grande circunstância veio? Eu não me abalei. Foi tão divertido passar aquela circunstância. Quando você está fortalecido, é divertido vencer uma enfermidade. Amém? Quando você está fortalecido, é divertido vencer uma crise financeira. Aleluia! Amém? Porque aquilo chega e você diz, isso não tem nada a ver. Amém? Porque você mesmo tem engrandecido Deus nessa área. Você jamais vai ser conivente com aquela ideia que Deus não pode. Você já santificou Deus. Aos teus olhos você sabe que Deus pode. É só tomar partido. Amém? E dizer o que você crê. E falar com a boca. E o que vai acontecer? O poder de Deus vai confirmar aquilo que você está crendo. Você está comigo? Diga, eu conheço a Deus, mas eu quero honrar a Ele como Deus. Pai, em nome de Jesus, eu falei tua palavra,
ministrei aquilo que tem chegado ao meu coração, da necessidade de rever, Senhor, se estamos bem em todos esses pontos. Te peço perdão nas áreas que insistimos em não nos sujeitarmos conforme está escrito na Tua palavra. Eu não posso ter parte prediletas da palavra e outras que eu recuso abertamente. Eu quero reconhecer como palavra de Deus, como instruções do Deus Todo-Poderoso, que não pode ser resistido, que não pode ser desobedecido. Eu te peço perdão pelas áreas que de propósito nós deixamos de lado e nos sujeitamos para sermos adultos com experiência, Senhor, desfrutando de tudo aquilo que Você já tem dado. Obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pelos dons que estão sendo sobejados. Todo culto está disponível e nós não utilizamos, não nos achamos qualificados para operar neles e simplesmente deixamos de lado. Te pedimos perdão por não corresponder à idoneidade, Senhor. Pelo tempo já era para ser mestre, mas temos necessidade de novo. Ficamos diante de Ti com essa disposição. Acolhemos a proposta para o ano de 2020, Senhor. E eu não quero que se conte apenas aumento financeiro na minha vida. Eu não quero apenas um sucesso, Senhor, no que diz respeito a essas coisas. A minha prioridade é maturidade, é a manifestação. Eu me ofereço para ser um sinal e uma maravilha nessa terra, que atraia pessoas, Pai, para o Teu reino, para a salvação. Eu me levanto e me ofereço para ser adulto. Eu abençoo aos meus irmãos, cada coração sincero e contrito, e eu declaro paz na sua continuidade, em nome de Jesus.